Vamos lá, vamos ler na NVI, para ficar alinhado com o de vocês. Josué 1. Vamos lá. Palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Ó, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Preparativos para a conquista da terra. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. As tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês a esta terra. As mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, passarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. E até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a própria terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenar. Iremos aonde quer que nos enviar. Como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Amém? Gente, a Lunas acabou. Voltou. Ela vai parar. Em nome de Jesus, ela vai ficar. Então, vamos lá. Ela não vai ficar, gente. Comente eu vou aumentar a luz de cima. Já tá no máximo. Tá muito ruim assim, gente? Sem essa luz? Ou dá pra me enxergar? Tá de boa? Tá de boa. Eu comprei essa luz, mas ela não é muito boa. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Introdução.
Após a morte de Moisés, Deus levanta Josué para liderar o povo com uma promessa. Josué não era a primeira escolha aos olhos humanos, mas era a escolha de Deus. Deus não te trouxe até aqui para que você fosse invisível, mas para que você deixasse marcas no tempo. O que isso quer dizer para a gente? Moisés, né? Ele era o líder daquele. Ele foi instruído, né? Ele foi levantado como uma voz profética para o povo, uma voz de Deus, né? Para poder levar o povo até a Terra Prometida. Só que o que aconteceu? Moisés ele acabou pecando, né? Se rebelou contra o Senhor, batendo na rocha, né? Que não era o certo. E o Senhor se irou contra Moisés e falou: você não entrará na Terra Prometida. Então, então o Senhor falou: eu quero que você passe a discipular, né? A treinar Josué, para que ele governe o povo quando você morrer, para que ele leve o povo para a Terra Prometida. Então Moisés fez isso. Então Josué ele passou por um treinamento, né? Ele foi treinado por Moisés, né? E quando chega a hora de Josué, porque vocês estão vendo que não foi imediatamente, né? Teve uma preparação. Josué teve que ser preparado, mas chegou um tempo. Chegou um tempo onde Deus vira para Josué e fala: o meu servo Moisés morreu. É chegado o seu tempo, a sua hora de levar o meu povo para a terra que eu prometi. Você imagina? Josué ficou tipo, meu Deus. E às vezes, quando o Senhor nos chama, né, a gente tem isso de, caramba, mas como assim? Como eu vou conseguir fazer isso que o Senhor está pedindo? Só que eu quero lembrar vocês que vocês foram escolhidas desde o ventre da mãe de vocês, né? Em Jeremias 1:5 diz que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então, não é sobre a gente, não é sobre nós, mas sobre aquilo que o tempo, o que o Senhor precisava de Josué, precisava que ele levasse o povo. Então, é chegado o tempo onde nós vamos ser chamadas. Nós fomos escolhidas para esse tempo. O Senhor está chamando mulheres para esse tempo, para que você deixe marcas no tempo. Mas como assim marca? Marca de ferida? Não. Marcas onde você irá mudar a geração. A marca, ela não marca não é ferida. A marca é uma marca. Pode ser uma cicatriz, pode ser algo, mas ela fica, né? É uma marca que fica. Ela não dói, mas ela fica. Então é isso. O Senhor está nos chamando para que a gente se levante. Uma geração de mulheres que deixem marca no tempo, que deixem uma marca na geração. Onde a partir de você vai mudar as coisas. Você vai deixar uma marca onde depois vai ser levantado outras pessoas, outras mulheres, e mulheres vão ser mudadas, sabe? Umas marcas espirituais, sabe? Então, Deus não te trouxe para você ser invisível. Não estou dizendo que todo mundo é, vai ter um ministério reconhecido, até porque a gente não deve, né, almejar reconhecimento de homens. Na palavra de Deus diz também que ele, né, não gosta de opiniões de homens. A glória é de Deus. Ele não quer glória para ele. Então Jesus, mesmo ele sendo, né, ele não quis a glória para ele, mas a glória era do Pai, a glória era de Deus. Então, nunca será a gente não deve buscar reconhecimento de homens, mas a gente não é porque a gente não é super reconhecida, super famosa no ministério e tal, isso não deixa com que a gente seja visível, né? Então,
o invisível, na verdade, você ser conhecida pela vizinhança que você mora, você já deixou de ser invisível. Você já está fazendo a diferença. Então não é sobre a quantidade de gente, mas é sobre você já não ser mais, já você não mais reter aquilo que o Senhor te entregou, sabe? Mas é você transbordar, transbordar. Então Josué, eu penso que assim ele, caramba, agora chegou o tempo. Agora tudo aquilo que eu treinei, eu vou precisar colocar em prática. Então tudo aquilo que você está treinando, que você está estudando a palavra de Deus, que você está gerando no secreto, uma hora você precisa colocar em prática. Então, o chamado, né? Eu acredito muito que a gente constrói ele primeiro no secreto. Depois a gente coloca o chamado em prática, né? Fora do secreto. Eu não estou dizendo que é sobre o relacionamento com Deus. A gente tem que ter é, primordial o relacionamento com Deus. Mas eu digo especificamente o chamado, ser intencional no chamado de Deus, né? Só que ali, Josué, o secreto dele era ser treinado por Moisés, ser submisso por Moisés, ter um coração ensinável. Então, e também o Senhor falava muito a respeito para mim sobre geração passada, né? A gente tem que ter o cuidado e também ter um coração ensinável a ver, né? Tantas mulheres que foram levantadas, né, que são mais velhas, que foram levantadas nas outras gerações e que a gente tem que extrair delas. E que se o Senhor foi com elas, o Senhor será com a gente também. Só que elas não vão alcançar, às vezes, a nossa geração. Então, nós precisamos estar posicionadas para poder ser voz para essa geração. Essa geração, ela precisa de nós. A geração de mulheres precisa de mulheres posicionadas para deixar marcas. Então, Moisés era a geração passada e Josué era a nova geração, que precisava cumprir. O povo é o mesmo, não mudou o povo, né? Mas mudou a pessoa quem estava liderando. Então, Moisés, chegou o tempo dele. Parou. Acabou o tempo dele. Agora ele precisava levantar outra pessoa. Então, e aí o Senhor falava muito a respeito disso, sabe? Cara, que privilégio ser escolhida pelo Senhor. Que privilégio poder colaborar para o reino de Deus. Então é um privilégio, sim. Nós devemos ter um temor, nós devemos ansiar, sabe? Às vezes a gente se sente inadequada, mas Deus nos escolheu para este tempo com propósito e destino. Que nem o povo, ele não estava sem rumo. Moisés não morreu e Josué precisava governar o povo. Não, tinha um destino, tinha um propósito. Josué, eu quero que você lidere o povo, mas eu quero que você atravesse o povo para que eles possam chegar na terra prometida. Tinha um destino. Deus nunca vai te dar um chamado, um propósito sem destino. Qual é o meu destino? O meu destino é o destravar de mulheres. O meu propósito é que vocês possam, sabe, romper, para que vocês possam ser libertas, curadas, serem cheios de Deus, transbordar no Senhor. Então tem um destino. Então, sabe, e é exatamente isso que vocês estão falando, é primeiro em nós, para depois, né? Então, primeiro Josué foi com ele, depois ele teve que transbordar. E o outro slide, né? Você foi escolhida não por acaso, mas por propósito. Você não foi por acaso. Por acaso Deus te escolheu. Não, mas foi por um propósito, né? Em Josué 1:2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta-te. Levantar-se não é apenas físico, mas emocional e espiritual, né? Deus virava assim, Josué, ó,
Moisés, o meu servo, morreu. Agora levanta-te. Mas não foi somente na forma, né, pejorativa, mas toma, agora eu preciso que você se posicione. Preciso que você levanta-te, se posicione. Então, quando enfrentamos crises, é comum entrar no estado emocional. Deus nos chama a romper esse ciclo na paralisia emocional. Eu estava até. Esses dias me mandaram mensagem, ela do Florescer e tal, e ela, né, tava com umas questões onde ela sofria muito com isso, de estar parada, de estar paralisada. E uma coisa que eu aconselhei ela, que eu falo e eu quero trazer aqui para vocês é: o reino de Deus, ele não trabalha pela inércia. Ele em todo momento, ele nunca para, ele está sempre em movimento. Então é preciso que a gente fique em movimento para acompanhar. Se a gente fica parada, a gente se atrasa. E o que o inimigo ele quer? Ele quer que a gente se paralise. Por isso que o Senhor ele deu um verbo, né, imperativo para poder, é uma ordem, levanta-te. Não é e quando você puder, levanta. Mas é uma ordem, levanta-te. Preciso que você, se posicione, fique em movimento. Porque Deus, a crise, ela pode vir, né? Nesse caso, eu imagino que Josué ele pode ter tido uma crise de identidade, né? O que seria uma crise de identidade? Meio que tipo, e que a gente passa às vezes, né? A gente questionar a nossa identidade. Mas será que eu sou capaz? Gente, eu vou fazer com que o povo de Israel atravesse para poder chegar na Terra Prometida. Moisés, super experiente, mais velho, que a gente acha que idade, né, é tudo. Assim, eu acredito muito que a gente tem que respeitar nosso tempo, né? Existem processos de idade que é preciso a gente passar. Às vezes a gente quer fazer coisas fora do tempo, mas cara, não tem a idade ali nesse caso não era um problema. Não era porque Moisés tinha não sei quantos anos, né, que Moisés viveu muito, porque Josué era mais novo que seria um problema. Mas era sobre estar posicionado, treinado, alinhado com o Senhor. Porque Deus não ia chamar qualquer um. Então Deus já sabia, já sondava o coração de Josué, já sabia que ele já estava pronto. Porque Deus ele não vai dar nada para você que você pode se tornar em maldição. Então, às vezes, tem algo que você deve estar pedindo e que ainda não chegou. Mas é porque Deus ele não quer te entregar algo que depois pode virar uma maldição para você. Mas ele quer que você, ou para ele te perder, mas ele só vai te entregar algo que ele sabe que ele não vai te perder. Jantar. Jantar, ué. Jantar não. Calma aí. Ai, gente, como é que muta? Não sei. Enfim, continua. E então, né, então uma frase que eu dou para vocês é: suas cicatrizes, sua história pode ter cicatrizes, mas elas não definem o seu destino. Deus escolhe quem ele cura para ser instrumento de cura, sabe? Então, a sua cicatriz, a sua ferida, na minha igreja diz isso, uma frase que eu gosto muito: cada ferida aberta, cada ferida fechada é um ministério aberto, sabe? Cada vez que a gente passa por um processo, a gente passa por uma dor e a gente Eu já acaba sinto arroz cicatrizando. aqui.
Sim, gente, não sei fazer isso. Então, você passa por uma dor, você sabe se você acaba de passar por ela, acabou de cicatrizar, o seu ministério é aberto. Eu passei por várias coisas. Vou repetir a frase. Eu passei por várias coisas. E isso tudo fez com que hoje, né, várias feridas foram fechadas e o meu ministério foi aberto, sabe? Então, as suas cicatrizes, elas não definem o seu destino, mas ele pode ser usado para ser um instrumento. Então, é, é preciso se levantar, não apenas fisicamente, né? E eu acredito muito que o Senhor não estava falando para Josué só fisicamente, mas como um posicionamento emocional e espiritual, sabe? A gente está forjado, está preparado emocionalmente, sabe? Espiritualmente. A gente precisa fechar as brechas, sabe? Você não foi chamada por acaso, mas Deus te chamou para impactar esta geração, sabe? Para essa geração de mulheres. Então, não faça com que, e novamente eu vou repetir a frase, né? A sua história pode ter cicatrizes, mas elas não definem o seu destino. Deus escolhe quem cura, quem ele cura para ser instrumento de cura. Perguntaram, né, sobre como saber o seu chamado. Eu falo muito que Deus usa muito aquilo nas suas habilidades, naquilo que você é bom, ou naquilo que você já passou. Então, peça para o Senhor, né, se você tem dúvida do seu chamado, porque pode ser que você não entenda agora especificamente, pode ser não é algo especificamente, mas nós já temos um chamado, né, para todo mundo que está na palavra de Deus, e de pregar o evangelho para toda criatura. Então, assim, nós já temos isso, pregar o evangelho. Então, se não sabe ainda, foca nesse. E pede para que o Senhor seja mais específico. Senhor, eu quero que o Senhor seja mais intencional, eu quero ser mais intencional no meu chamado. Fala comigo, com quem o Senhor quer que, com que tipo de pessoa que o Senhor quer que eu fale. Eu vou mandar no grupo, tá, meninas? Eu vou mandar no grupo. Então, é, e tá tudo bem, a gente não deve se desesperar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Hoje eu tô falando aqui um chamado que o Senhor tá chamando a gente. Se levantar para uma geração de mulheres. É começar a pregar o evangelho para mulheres. Começar a ver as suas feridas, aquilo que você passou, e começar a aconselhar mulheres, a começar a transbordar aquilo que você tem gerado no secreto, não retém você em nada, sabe? Você vê uma mulher passando por aquilo que você já passou, sabe? É você abraçar a causa. Você não precisa, né, tomar a cruz dela, porque o Senhor não te chamou para você tomar a cruz de ninguém, só dele. Mas é você, sabe, ter um cuidado, ter uma sensibilidade, pregar o evangelho, ver as oportunidades para você falar do Senhor. Então é isso, o Senhor está chamando a gente, é para a gente deixar marca na geração e subir o nível, né? Eu via muito como o Senhor falava muito a respeito sobre atravessar o Jordão para a Terra Prometida e sobre elevar o nível das mulheres. Então, a gente elevar o nível, a gente levar esse povo, essa geração de mulheres para elevar um nível de intimidade no Senhor, um nível de renúncia, um nível onde de fé, botar para cima, gente. Parar de reter, parar de ter medo, parar de ter insegurança, sabe? Porque olha que, cara, Josué teve que. Vambora, levanta-te. Não foi uma opção. E vocês pensam, Josué já sabia que ele ia ser levantado quando Moisés morresse. Então ele passou pelo treinamento todo sabendo, uma hora eu vou ser chamado. Você imagina a cabeça dele. E aí quando né, acontece, quando chama, você, mas será? É o que nem aconteceu comigo. O Senhor tá gerando em mim, tá gerando em mim. Eu tenho um ministério pastoral. Chegou na hora de acontecer, aí eu, não. Vamos marcar outro dia.
sabe? É isso que às vezes a gente acontece. E quando eu estava lendo, sabe? É exatamente isso. Se o Senhor me chamou, eu não tenho que me acovardar. Eu tenho que ser ousado. E ontem na minha oração, sabe, eu pedi perdão para o Senhor. Mas eu não sinto culpa. Sabe por que eu não sinto culpa? Porque aquilo que o Senhor ansiava transbordar sobre aquela igreja na sexta-feira foi transbordada, independente do meu sim ou do meu não. Porque o Senhor levanta outra pessoa e faz. Tinha uma pessoa para pregar, mas poderia ter sido eu. A gente não pode ficar se culpando, sabe? Mas é muito sobre o Senhor tá levantando, tá levantando uma geração de mulheres posicionadas para transbordar em outras mulheres, para elevar o nível, para fazer elas atravessarem. Então, opa, pera. O Senhor me chamou. Se eu falar que eu não vou, não tem a ver com salvação, gente. Tem a ver sobre você querer participar daquilo que o Senhor tem. Participar aqui na terra, no reino de Deus. E eu anseio por isso. Então eu ficava pedindo, sabe? Senhor, eu quero. Eu profetizei que eu pregaria nas nações. Mas eu vou pregar, vou. Mas eu poderia ter pregado agora, sexta-feira. Na sexta-feira, quando eu estava lá. Sabe? Mas a dúvida, ela vem, a insegurança, ela vem. Mas aqui em nenhum momento, e Deus já sabia tanto que a todo tempo Deus falava, seja forte e corajoso. E aí no final ele fala, seja forte e muito corajoso. Porque exige coragem, e Deus sabe disso. Mas, ao mesmo tempo que Deus fala, seja forte e corajoso, Deus falava para ele, aonde você pisar, eu estarei contigo. Não temas e não desanime, porque eu sou contigo. Então, ao mesmo tempo que o medo vem, né, a dúvida vem, peraí, mas se Deus que me chamou, eu tenho que lembrar aquilo que o Senhor falou para Josué, para eu não temer, para eu não desanimar, porque ele será comigo. E se ele é comigo, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. A gente deve se apegar somente na palavra, se mover apenas pela palavra. Se o Senhor falou, vai, não duvida, vai. Só vai. Só vai. Outra coisa, outra coisa ferramentas para o seu chamado. Em Josué 1, que a gente está lendo do 6 ao 7, fala assim: esforça-te e tem bom ânimo. Coragem é agir apesar do medo. Obediência é confiar apesar das dúvidas. Então, a coragem, né, que Deus tanto falava para Josué, apesar do medo que você tem, que eu sei que você tem, porque Deus não ia falar isso à toa, vai, seja corajoso. A obediência de Josué, que ele obedeceu, ele não retrocedeu, mas ele se posicionou para o tempo que o Senhor estava chamando ele para atravessar o povo, foi confiar na palavra. A palavra qual era? Vai chegar um tempo que você vai ter que atravessar o povo. Qual era a palavra? Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora passa esse Jordão e tu e todo esse povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus liberou a palavra. E ele foi obediente, porque confiou apesar das dúvidas. E é aquilo que falaram ali, né? A frase, né? Eu tenho uma palavra, eu tenho a palavra e eu tenho tudo. É exatamente isso. A palavra basta. É a palavra que sustenta. Sabe? E isso é muito bom. Sabe por quê, gente? Porque, cara, às vezes a gente tenta fazer as coisas, né, que o Senhor não chamou e fica tão pesado. Fica tão pesado. As coisas não fluem,
não acontece, e você fica sobrecarregada, tal. Mas quando você está obedecendo, apesar das dúvidas, apesar do medo, tal, é leve, sabe? A paz, ela fica sobre o seu coração. Não fica uma confusão, não fica, sabe, sobrecargo. Às vezes, o chamado, ele pode vir, sabe, pesar. Mas quando pesar, você tem que entregar para o Senhor. Sabe, falar, Senhor, lanço, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Porque o Senhor. E aí, quando tiver pesado, você para analisar o que está acontecendo. Vê se você não está deixando nenhuma brecha. Sabe? Porque o Senhor não quer que a gente carregue nada pesado. Então, né, a zona a que eu escrevi, né? Zona de conforto. Josué poderia ter permanecido num lugar seguro, mas obediência exige que rompamos com a inércia emocional. Lembra que eu falei sobre a inércia, né? A gente deve estar sempre em movimento. Eita, calma. A gente deve estar sempre em movimento. Então, a zona de conforto, ela é muito boa, mas ela já gera desconforto, porque você já não está mais é, obedecendo. É quando você quer ficar no lugar seguro, você já não está mais no lugar seguro, porque você sabe, às vezes, que você não devia estar ali. E aquilo dali já está gerando em você um tipo, meu Deus, eu tô segura, mas não tô. Porque eu sei que eu não tô num lugar onde eu deveria. Então já é um desconforto, né? Então é pra gente romper isso, sabe? Um destravar mesmo. Declarar com ousadia: Senhor, me dê ousadia, me dê sabedoria. Na palavra de Deus diz que Salomão ele pediu sabedoria e o Senhor deu sabedoria. Então, o Senhor, ele se agrada com esses pedidos, sabe? Porque é a vontade dele. É a vontade dele que você seja uma mulher sábia. Tá na palavra de Deus. Então, se você pedir sabedoria, ele vai te dar sabedoria. Se você pedir ousadia, ele vai te dar ousadia, porque também está na palavra dele. Então, é a palavra dele, não tem nenhum motivo para você pensar que ele não te daria uma ousadia. Porque o espírito de covardia, o espírito de medo, não vem do Senhor. Então, ele quer mesmo que você saia disso. Mas precisamos romper com a inércia emocional. Nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos agir apesar do medo. Nós precisamos confiar, ser obediente apesar das dúvidas. Josué, ele teve um passo de fé. Ele tomou a frente, ele não retrocedeu. Por mais que o medo possa ter vindo, né? Porque Deus falou para ele, seja forte, corajoso. Acredito que ele deve ter passado por uma crise de identidade. Mas mesmo assim, ele não retrocedeu. Ele falou, não, o Senhor me chamou para isso e eu vou fazer e eu vou obedecer. Então, se o Senhor está te chamando e o Senhor está te chamando, não retroceda, mas avança. Na neurociência, né, afirma que as ações consistentes mudam padrões cerebrais. Assim também a obediência diária muda a nossa fé. Se a gente obedece todos os dias, é, assim também a nossa fé ela vai cada vez mais sendo forjada. Cada vez mais ela vai estar sendo alimentada, né? E então nós precisamos se movimentar. Deus deu a nós o chamado e precisamos fazer a nossa parte, cumprir a nossa responsabilidade. Porque aqui, Deus não só diz, tem bom ânimo, mas ele diz, esforça-te. Deus não quer que a gente carregue nada pesado, mas exige sim uma responsabilidade. Porque você tá carregando, né? Você, a partir do momento que Deus te entrega um chamado, a gente tem a responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor deseja, de estar alinhado com o Senhor. Por isso, tomar cuidado, e agora veio para eu falar para vocês do nosso comportamento, como somos vistas, porque isso, o bom testemunho, ele, né, ele perpetua, né? Ele
faz com que pessoas sejam impactadas. Às vezes você não precisa nem pregar, mas só pela maneira como você se comporta, a pessoa já se constrange. Então eu vejo muito também que Josué, ele já era visto como um líder. E o que eu falei para vocês, que às vezes a gente não precisa de um púlpito. Já começa a ser posicionada como uma pregadora. Eu ainda não preguei numa igreja, ainda não preguei para muita gente, mas eu sou uma pessoa que carrega a palavra de Deus. Então já vou me comportar como a pessoa que carrega a palavra de Deus. Sabe? Então, assim, o Senhor fala: esforça-te, vai exigir esforço, vai exigir renúncia. Mas olha que coisa boa. Tem bom ânimo. Deus não falaria. Deus também não falou só: esforça-te. Mas não. Ele falou: esforça-te e tem bom ânimo. Você vai se esforçar. Eu vou precisar que você se esforce. Mas tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. E é isso. Às vezes o chamado, às vezes o posicionamento vai exigir renúncia, vai exigir sacrifícios, mas porque a gente tem que se esforçar para que o chamado, para que a gente possa, né, cumprir o propósito de Deus. Mas a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, porque Ele está com a gente, porque é Ele que te sustenta. Nós precisamos destravar, sabe? Às vezes no meio da oração, sabe? Faz atos proféticos, bota a mão sobre a sua cabeça e, sabe? Destravar, destravar. Senhor, eu quero destravar desse medo, eu quero destravar dessa angústia, dessa covardia que eu tô tendo de me posicionar. Eu quero ser uma mulher que vai deixar marcas para essa geração, que vai sair da zona de conforto, que eu vou me esforçar, mas eu vou ter bom ânimo, porque eu sei quem está comigo, que é o Senhor. Eu imagino que Josué virou cara, aquilo dali encheu, né? Ele vai exigir muita coisa, mas eu vou ter bom ânimo. E na palavra de Deus diz também que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo tem que cooperar para o teu bem. Tudo vai cooperar. As coisas vão fluir, sabe? O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, ele vai te sustentar porque ele te chamou. Quando a gente faz algo que ele não me chamou, não é papel dele nos sustentar. Sustentar é nos manter. Eu não estou falando que ele nos abandona. Quando a gente, às vezes, está em desobediência, a gente está fazendo algo que o Senhor não nos chamou, ele não consegue nos sustentar. Por quê? A gente está sendo governada não por Deus. Né? Se a gente está em desobediência, a gente está sendo governada pela desobediência, pelo mal. Então, o Senhor ele não consegue sustentar você. O inimigo ele não consegue sustentar você. A pessoa que te chamou não consegue sustentar você. Mas, o seguinte, mas o Senhor, ele não te abandona. Você pode estar em desobediência, ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. Só, filha, tô aqui. Filha, tô aqui. Às vezes a gente vai estar cego espiritualmente, a gente não vai conseguir enxergar. Então, eu quero que vocês também reflitam. Sabe? Será que você está vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver? Será que você está no caminho que Ele te chamou? Porque as coisas não fluírem já é um sinal que o Senhor não está conseguindo. O Senhor não é quem está te sustentando, porque quando o Senhor sustenta a gente no chamado, não vai faltar presença, não vai faltar alimento, não vai faltar sandália, não vai faltar roupa, não vai faltar nada. Não vai faltar conhecimento, porque é Ele quem está te sustentando, porque foi Ele quem te chamou. Então é Ele, a responsabilidade dele te sustentar, e Ele vai te sustentar.
Agora, quando você está em desobediência, ele não consegue te sustentar, porque não foi ele quem te chamou. Então, que a gente possa também refletir nisso. E a frase que eu tenho sobre isso, sobre ferramentas para o seu chamado é: Deus não te chamou para ser perfeita, mas para ser disponível. O seu sim é mais poderoso do que os seus medos. Então, a gente pode errar. Deus não te chamou para você ser perfeita. Porque o dia que eu for perfeita, não, vai tá, eu vou estar deixando o Senhor de lado, porque eu nunca vou conseguir ser perfeita. Nunca vou conseguir, a gente nunca vai conseguir ser perfeita. Porque a gente falha. Mas o que o Senhor quer não é perfeição, e isso é maravilhoso. Deus não falou para Josué: quero que você seja perfeito. Não, nem isso, não foi nem pauta, sabe? Mas o Senhor só quer o seu sim. Você quer deixar marcas para essa geração? O Senhor tá te chamando. O Senhor tá te chamando para você ser uma mulher posicionada para essa geração. Ele só precisa do seu sim. Porque o seu sim, ele é mais poderoso do que os seus medos. E de fato é. Outra coisa, a palavra como guia para este tempo. Caterine, tá bom? O Senhor liberou a palavra para mim. Tá bom? Eu vou me posicionar no chamado. Tá bom? Eu vou me posicionar. Vou ser uma mulher que vou me posicionar nessa geração e vou deixar marcas nessa geração. Mas como eu vou me. Como, como eu vou saber se eu tô na direção certa? Ou quais instruções eu devo ter? E aí Deus fala para Josué. Acredito que Josué fala, mas que instrução eu faço? Como eu vou manter esse povo? Como eu vou. Quando for para a direita, quando for para a esquerda, quando tiver que falar isso, aquilo. Aí o Senhor diz, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não afasta da tua boca o livro desta lei, a minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus não é apenas um manual, mas um mapa para cumprir o propósito. Então nós precisamos da palavra de Deus. Não adianta Deus te dar, olha, você vai fazer o seu propósito aqui na terra, é isso, isso, isso. E aí você vai lá e esquece a palavra. Ah, Deus já me falou, não preciso ler mais a Bíblia. Aqui está o mapa. Aqui que você vai ter resposta. Aqui é na palavra de Deus. Às vezes, para aconselhar uma pessoa, sempre. Todos os meus conselhos são pautados biblicamente. Eu consigo. Tem resposta para tudo. Para tudo. Lógico, tem coisas que a gente não consegue, né, ter resposta. É uma coisa muito natural, né? Às vezes acontece uma situação com a gente não tem resposta. Mas o Senhor, ele não, às vezes não te dá a resposta clara. Ou às vezes não tem resposta, a gente não deve questionar. Mas com certeza vai ter um aprendizado, vai ter um pra quê, sabe? Então, assim, você tá com dúvida em algo? Vem aqui na palavra de Deus, sabe? Tô com dúvida num direcionamento, vai aqui na palavra de Deus, sabe? Pede pro Senhor te direcionar. Deus sabia que para Josué conseguir cumprir o propósito, ele não poderia afastar a palavra de Deus, né? E a frase é: quem fundamenta a vida na palavra nunca será derrubado pelas tempestades do tempo. Ou seja, a palavra, ela nos fortalece. Então, Deus estava dizendo assim: Josué, não deixe a palavra de lado, porque se acontecer alguma coisa, você não vai passar perrengue, porque você vai estar alimentado da palavra, você vai estar cheio da palavra. Então é preciso, por isso que é importante o nosso devocional, por isso que é importante a gente meditar dia e noite. E o Senhor fala isso para Josué: medita dia e noite. Porque sem a palavra de Deus, sem a Bíblia,
não tem como a gente cumprir, não tem como a gente ter direção. Às vezes a gente quer muito, assim, pede, né, conselho para outras pessoas, e amém por isso. Mas direção é só Deus quem dá. Não são pessoas. Aquilo dali que uma pessoa de repente fala para você, te aconselha, deve testificar. Ou então, se uma pessoa te dá um direcionamento, você ora e vê se realmente está de acordo com a palavra. Nós precisamos meditar dia e noite. E meditar significa ruminar. É a tradução. Ruminar. E ruminar é mastigar. Ou seja, Deus estava falando para Josué: eu quero que você faça da minha palavra um alimento todos os dias. Porque quando a gente come, a gente se alimenta, a gente fica forte, a gente fica nutrido. E é isso que o Senhor quer. Para o seu chamado, para você cumprir o seu propósito, você precisa mastigar a palavra, você precisa se alimentar da palavra para que você seja nutrida, para que você se fortaleça, para que você avance, para que você tome decisões, direcionamentos certos, sem que a emoção fale mais alto. Porque sem a palavra, nós corremos o risco, sim, de seguir nossas emoções. E às vezes a gente pode estar enganada. Às vezes, muitas das vezes, né, a nossa emoção, ela se engana. Porque o coração do homem é enganoso. A palavra de Deus diz isso. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente é impulsiva, né? E pensamentos positivos sem fundamento são como construções sem alicerce. A palavra é o que fortalece a nossa mente e nos prepara para as tempestades. É exatamente isso. A palavra de Deus, ela vai construindo na nossa mente e nos prepara. Então, é como uma construção. Pense o seguinte: eu vou me alimentar, porque eu vou estar ali construindo, eu vou estar ali fortalecendo a minha mente, para que quando aconteça alguma tempestade, alguma adversidade, eu lembre da palavra. Porque é muito fácil a gente dar de cara com a dificuldade, com a tempestade, e a gente se esquece da palavra. A gente se esquece que a gente precisa permanecer. Eu não estou dizendo que vai ser fácil cumprir o chamado, mas eu estou dizendo que a tempestade, se você estiver mastigando, se você estiver meditando dia e noite na palavra, se você não botar de lado a palavra de Deus, quando a tempestade, quando a adversidade bater na tua porta, você vai se lembrar da palavra. Você vai estar cheio e vai falar: está repreendido em nome de Jesus. Eu vou declarar uma palavra sobre essa situação, sabe? Vai colocar diante do Senhor, mas não vai se afastar. O medo não vai te tomar. Você não vai retroceder, mas você vai avançar, 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 independente das circunstâncias. O Senhor não está somente levantando um exército de mulheres para essa geração, mas é um exército de mulheres que não retrocede, mas avança. Você vai avançar. Você vai avançar. No teu chamado, no teu propósito, você vai romper, você vai avançar. Você vai todos os dias querer ser alimentada pela palavra de Deus, vai querer ser sustentada por ela. Meu Deus, calma aí. Voltou tudo. A presença de Deus nos sustenta em todos os tempos. Em Josué 1,9 diz: porventura, não te chamei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus promete estar conosco em todos os momentos, mas exige confiança. Será Ele quem vai te sustentar, porque foi Ele quem te chamou? Gente, é muito bonito isso, porque o Senhor sabe exatamente que Josué ele poderia ter um medo. Josué
poderia ser amedrontado, poderia às vezes se acovardar. Mas ele fala: mas fui eu quem te ordenei. Na outra versão também fala isso. Foi uma ordem. E se fui eu que te chamei, esforça-se ou esforça-te, ou seja, tem responsabilidade, mas tem bom ânimo. Não tenha medo. Nem não desanime. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou contigo. Gente, depois disso, não tinha mais o que falar, né? Sinceramente, não tinha mais o que falar. O Senhor Deus falou isso. E é o que o Senhor está dizendo hoje pra gente. Fui eu quem te chamei para cumprir o propósito. Fui eu quem te chamei para ser levantada nessa geração de mulheres. Então, esforça-te, ou seja, vai exigir renúncia, vai às vezes sacrificar, vai às vezes machucar. Mas tem bom ânimo, mulher. Não tenha medo, não desanime, porque eu, Senhor, sou contigo. Então ele é contigo, então não tenho que temer, não tenho que duvidar, não tenho que se amedrontar, não tenho que se acovardar. Porque não é sobre a força da batalha, mas sobre a presença de Deus que luta ao seu lado. Então, cara, que poderoso. Então, não é sobre a força da batalha. A batalha que a gente vê hoje, muitas mulheres perdidas, muitas mulheres feridas. É muita coisa, é uma batalha grande. Mas porque a presença de Deus está comigo, é ela quem vai lutar. É a presença de Deus que vai lutar do meu lado. Então eu vejo, esse mundo está perdido. Mas não é sobre a força da batalha. Porque também diz na palavra de Deus, maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, se Deus está dentro de mim, pode ser a batalha que for lá fora, pode ser muito grande. Mas a presença de Deus é quem vai lutar. Mas é o Senhor dos exércitos quem vai guerrear. Eu só serei o instrumento. Eu só serei a mulher que está disponível, está dizendo sim. E o meu sim vai ser maior. Vai ser o suficiente. Vai ser maior do que o meu medo. Então, pense. E aí eu trouxe essa analogia, né? Pense num GPS. Quando saímos do caminho, ele recalcula a rota. Assim é Deus quando erramos. A gente pode falhar no meio do caminho, no meio do chamado. Mas ele é tão misericordioso que ele realinha a gente ao propósito. E eu vivi isso antes de eu ter uma filha, né? É, eu, né, profetizaram sobre mim quando eu tinha 14 anos que eu teria um ministério com mulheres. E depois, né, que eu acabei engravidando e tal, eu falei, será que realmente eu vou realmente viver isso? E o Senhor não mudou. Continuou, ele realinhou. Mesmo sendo difícil, mesmo eu não fiz, não, né, o Senhor não tinha aquele sonho para mim no momento, mas ele realinhou. E hoje, né, se eu tenho meu ministério de mulheres, hoje eu tenho mais um nicho, né? Mais uma galera, as mães para alcançar. Então, ele realinha o propósito, que nem Jonas, né? O Senhor fala: Jonas, vá em Nínive e pregue o evangelho. E Jonas falou: não. Aí ele fugiu. Aí o peixe grande engoliu Jonas. Aí Jonas falou. Aí o Senhor, né, falou novamente: Jonas vai até a cidade de Nínive. Porque o Senhor, ele não muda o propósito.
porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas ele realinha. Então, não é por conta de um erro seu ou um pecado seu que o seu propósito mudou. O seu propósito continua o mesmo e ele vai realinhar. Então, fica tranquila. O Senhor é um Deus de misericórdia. É um Deus que realinha, que traz organização para aquilo que está bagunçado. E tenha certeza de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Em Filipenses 1:6 diz isso. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele começou a obra em você e ele é fiel para completar a obra em você. Também temos, exige um processo, passe por ele. E aonde vê o processo? Em Josué 1:11 diz assim: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o Rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Ou seja, o povo... Ixi, eu tenho que editar, saiu errado. O povo, ele não atravessou imediatamente, mas ele precisou passar por um processo antes. Josué passou por um processo, agora o povo também vai precisar passar por um processo. Vai exigir processos, mas para conseguirmos cuidar e levar essa geração para o outro lado. Então, o que o Senhor falava muito forte comigo é, além dos processos que a gente vive, beleza, mas não era muito sobre a gente, tá? Mas era sobre o que a gente vai estar fazendo. Porque às vezes a gente quer resultado imediato. Às vezes a gente quer uma oração sobre cura. Aí a gente vê que uma pessoa não foi curada pela nossa oração, a gente se frustra. Às vezes a gente dá conselho e a gente vê a pessoa não seguindo o nosso conselho. O que eu quero dizer é o seguinte: para que você não desanime quando você não conseguir ver imediatamente os frutos, as flores florescendo. Precisa de um processo. E aí lembre-se sempre, você tem a semente, você precisa de um solo fértil e você precisa com que essa semente ela crie raízes e depois ela externaliza. Então, tenha paciência. Sabe? As pessoas elas vão precisar passar por um processo. Não acelere o tempo de ninguém, não acelere o processo de ninguém. Assim como você também passou por um processo. A geração de mulheres que você está sendo, que está se levantando, que para cuidar de outras mulheres, vocês vão precisar entender que essas mulheres elas vão passar por um processo. Elas não vão imediatamente atravessar, elas não vão imediatamente elevar o nível delas, mas exige um processo. Mas a gente vai ter que ser cuidadosa, orar. Primeiro a gente vai também sofrer. Primeiro bate na gente, depois vai para... Eu lembro, gente, vou até compartilhar isso aqui. Muitas meninas, eu acho que uma semana antes de eu terminar, muitas meninas me mandando mensagem assim: cadê? Tô passando por um término, tá sendo muito difícil. Você me ajuda, tá? Muita gente. Aí eu não sabia o que responder. Porque eu não sabia, não tava passando por um término. E eu nunca passei por um término dolorido, né? Às vezes que eu namorei e eu terminei, tipo, bem resolvida, sabe? E ali, uma semana depois, eu terminei. Foi algo muito dolorido. Doeu bastante. E aí eu consegui aconselhar. Não, aí eu até brinquei com o pessoal da live, né? Falei assim, gente, começa a me perguntar coisas boas, porque aí vai acontecer coisa boa comigo, porque vocês me perguntam coisa que eu não passei, e eu tô disponível, eu tô aqui, me botei em prontidão de estar disponível pro reino, vai espirrar em mim.
Eu não tô dizendo, gente, que Deus fez com que eu terminasse para poder ajudar outras meninas. Mas eu tô dizendo que, assim, quando você se coloca disponível, se coloca na brecha, às vezes você vai passar por situações, você vai enfrentar deserto, que você vai, depois, ter mais propriedade, ter autoridade para poder ajudar outras pessoas. Então, Deus já sabia que eu ia terminar, né? Deus já sabia que era preciso, enfim. Então, eu passei por um término e eu consegui ajudar. Então, não, às vezes, não questione o que você está vivendo, porque você vai ajudar outras pessoas, sabe? Você vai ajudar é, outras mulheres. Então, o que eu digo, ao mesmo tempo que a gente tem processo, elas vão também ter o processo. Então, não tenha medo e também não se frustre se você não vê algo imediato. Eu comecei a florescer com 10 meninas no culto. Eu comecei a florescer com 20 meninas no grupo do WhatsApp. Não foi imediatamente muitas meninas. E hoje nós temos no grupo do WhatsApp 1.000 mulheres. E não é glória minha, é glória a ele. Mas eu me frustrei. No primeiro culto online que eu abri aqui, tinha 10 meninas. Eu fiquei triste porque tinha pouca gente? Não, não. Eu fiquei muito feliz. Porque eu só preciso de uma pessoa. Porque cada alma, para mim, é preciosa. Para mim não é quantidade, mas é qualidade. Sabe? Eu não quero apenas é, é, falar, transbordar para vocês. Eu quero mais gente, mais gente, mais gente. E vocês realmente, sabe, não estão absorvendo, não estão praticando. Não, quero de fato, sabe, transbordar e vocês sejam cheias, para que vocês transbordem outras pessoas. Então, assim, precisou de um processo. Aquilo dali não me fez parar. Mas é porque eu tinha uma palavra e eu tinha tudo. Quando o Senhor me chamou, eu precisei renunciar a uma empresa que eu estava abrindo. Eu até falei no culto passado. Porque o Senhor estava me chamando para o tempo do florescer e eu estava dizendo agora não dá, porque agora eu tenho que resolver isso da empresa, tá? O Senhor teve que fechar as portas e aí eu não é. E é isso, gente, eu só tenho a palavra. E isso para mim basta. Porque foi ele quem me chamou, não fui eu que falei, Senhor, eu quero, tá? Um ministério com mulheres, eu quero que chame florescer. Não. Eu não botei meu dedo em nada. Eu só coloquei meu coração disponível. Senhor, usa-me. Eu tô aqui disponível. Mas foi ele quem falou o propósito, foi ele quem falou o nome, foi ele foi ele. E foi ele, e é ele. E para sempre será ele quem vai fazer o florescer. Então, sabe, não desanime. Eu não comecei com muita gente, sabe? Eu comecei com pouca gente. E hoje estamos transbordando, e glória a Deus por isso. E assim, também tinha muito medo às vezes, né? E foi aquilo que eu falei, né? Às vezes você orar por cura, a pessoa não ser curada. Mas, cara, não é sobre nós. É ele quem faz. Exatamente, é por ele que eu estou gastando a minha vida. Exatamente. E a conclusão, pra gente depois ir pro, pra oração final. Você é um canal de Deus neste tempo. Não há escuridão. Ele quer que, não há escuridão. Ele quer que você brilhe. Não há dor. Ele quer que você cure. Ou seja, é, ele quer que você seja instrumento aonde você for, aonde você estiver. Não tem, não há escuridão nenhuma que vai apagar o teu brilho. Não há dor nenhuma que vai fazer com que você não faça com que gere cura.
E uma frase que eu gosto muito aqui: Deus não escolhe as mais capacitadas, mas Ele capacita as escolhidas. Deus não está ligando para o seu currículo, que nem de repente um emprego está ligando. Precisa, exige de você. Deus não está querendo. E o currículo que eu falo é o quanto você fala bem, o quanto você não pecou antes. Ele é quem capacita. Gente, eu era muito tímida, muito tímida. Eu também tinha muita dificuldade na revelação da Bíblia, assim. É um processo, gente. É ele quem capacita, é ele quem dá sabedoria, sabe? É o tempo da gente se levantar, avançar e conquistar. Porque o povo, ele atravessou o Jordão. Mas Deus não falou assim: Josué, eu quero só que o povo atravesse o Jordão. Eu quero que eles conquistem a terra que eu prometi. Vocês vão fazer com que muitas mulheres conquistem coisas. E não estou dizendo material, eu estou dizendo emocional, conquista, às vezes de passar por uma depressão e vencer ela, passar por uma ansiedade e vencer a ansiedade, salvar a família, salvar o casamento, ser curada em várias áreas, ser liberta de muitas coisas que aprisionavam. Vocês não vão somente atravessar, elevar o nível delas, mas vocês vão fazer com que elas conquistem coisas no Senhor, sabe? Então, 3 pontos. Primeiro, ore pedindo coragem para se levantar. Segundo, medite na palavra para renovar sua mente. Não somente para renovar, lembra que eu falei que a gente se alimentando da palavra, a gente vai fortalecer a nossa mente. Então, quando vier uma tempestade ou uma adversidade, isso já não vai mais nos amedrontar, não vai mais querer que a gente regride, mas a gente vai continuar avançando, a gente vai ter perseverança e vamos permanecer. E o terceiro, confie que Deus está do seu lado, independente das circunstâncias. Lembre daquilo que ele falou para Josué. Não fui eu quem te ordenei, não esforce-te e tenha de bom ânimo. Não temas, não desanime, porque eu, Senhor, seu Deus, estou contigo. Ele é com você, independente das circunstâncias. Amém, gente? Vamos orar? Eu vou orar pedindo aqui só um discernimento espiritual rapidinho pro Senhor. Tá. Eu vou ser intencional na minha oração. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Eu gostaria de fazer 2 chamados. O primeiro chamado, aquelas mulheres que tem, sabe que tem um chamado, mas sentem medo. Sabe que tem um chamado, o Senhor já falou, já confirmou, mas você tá tendo medo, tá insegura, mas quer cumprir, mas quer viver o chamado de Deus. Vergonha, que seja, qualquer tipo de agir, glória a Deus. Tá, e dom é uma coisa, gente. Chamado é outra. Propósito. E depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Diferença de dom e chamado. E a outra coisa é o seguinte: aquelas que queimam por viver um chamado, querem entender o seu chamado no Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso, gente. Amém. Então vamos orar em relação a isso. Vamos profetizar.
Vou botar minha música em inglês de sempre. Falar nisso, gente, eu vou postar a playlist, tá? Tô devendo. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou por mais um culto, por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, por mais uma vez o Senhor se fazer presente neste lugar. Pai, o Senhor colocou no meu coração sobre sermos escolhidas para esse tempo. E eu creio, e eu tenho a certeza que elas são as mulheres que o Senhor escolheu para essa geração, para ajudar outras mulheres, para que elas possam ajudar elas a atravessarem, a elevar os níveis, para elas poderem viver tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Senhor, eu creio, coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada uma delas. A vida de cada uma dessas flores, a vida de cada uma dessas mulheres que estão dizendo que possuem o chamado e querem viver o chamado, querem entender mais do chamado. Pai, eu clamo, Senhor, a Ti, para que o Senhor venha, Pai, trazer discernimento para elas, do propósito delas nessa terra, para que elas venham cumprir, para que elas venham, Senhor, sejam, que elas possam ser fortes e corajosas, que elas não venham ter medo, que elas não venham, Senhor, ter inseguranças, vergonhas, mas que elas possam avançar, ser obediente, confiar em Ti, Pai. Ser sustentada somente por uma palavra. E elas terem a certeza que a palavra já é tudo. Senhor, o Senhor é aquele que coloca palavras na nossa boca. Assim como o Senhor fez pelo profeta Jeremias, que o Senhor falou, que colocaria as palavras sobre a boca dele. Eu declaro que o Senhor colocará as palavras sobre a boca das suas filhas. Que o Senhor colocará pensamentos, que o Senhor colocará estratégias para cumprir o chamado, que o Senhor colocará mais fome e sede dentro delas, Senhor, que elas sejam, Senhor, apaixonadas pela presença de Deus, que elas sejam, Senhor, intencionais, Senhor, no secreto delas, Senhor, que elas não venham, Senhor, retroceder, mas avançar, se levantar, assim como o Senhor falou para Josué, levanta-te. O Senhor está chamando hoje nós mulheres, levanta-te. Nós iremos levantar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Nós iremos ser mulheres posicionadas no mundo onde mulheres estão perdidas, para sermos luz para essas mulheres, para nós, Senhor, pegarmos ela pelas mãos, Senhor, e pregar o teu evangelho, porque através de nós eu profetizo, Senhor, que mulheres aqui irão orar sobre cura e curas serão liberadas. Eu declaro, Senhor, que mulheres irão orar por libertação e libertas, mulheres serão libertas, cativos serão abertos, Pai. Cadeias serão quebradas. Eu declaro que palavras de conhecimento, Senhor, vão ser derramadas agora sobre a vida delas. Elas vão reconhecer o dom, Senhor, ministerial e também, Senhor, o dom que o Senhor deu para elas. Que elas possam, Senhor, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para elas. E que elas possam ter a certeza que o Senhor está na frente. Que independente da batalha, é o Senhor, é a presença de Deus quem vai lutar. É o Senhor dos exércitos quem vai na frente. Eu declaro que toda armadilha de Satanás, todo sofisma na mente, toda prisão da mente, todo pensamento contrário de incapacidade, caia por terra agora. No poder e na autoridade do nome de Jesus. E eu já te agradeço, Pai, pelos sinais, porque elas vão viver, Senhor. Elas não vão apenas pregar,
elas não vão apenas, Senhor, meditar na palavra, mas elas vão viver, praticar todos os dias da vida dela. E o Senhor diz também na tua palavra que seguirão os sinais e maravilhas sobre nós aqui na terra. E elas vão viver isso, independente do lugar onde ela estiver. Não pode ter escuridão, elas vão trazer a luz sobre aquele lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo o melhor final de semana da vida delas. Eu profetizo, Senhor, testemunhos sendo gerados. E elas vão vir contar: Catê, eu descobri o meu chamado, eu estou cumprindo o meu chamado, eu tenho um testemunho. E que, em nome de Jesus, elas possam ser submissas a Ti e submissas a lideranças espirituais delas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar. Eu declaro, Senhor, a paz que excede todo entendimento sobre a vida delas. Eu já te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e vai fazer sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém?